Olá, amigos! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre a Copa do Mundo de Clubes. Nesse vídeo aqui em específico, falar de Fluminense e Al Hilal, que jogam sexta-feira às 4 horas da tarde pelas quartas de finais do Mundial, para decidir quem vai avançar para a semifinal. Já deixo aqui avisado que a outra partida de time brasileiro, Palmeiras e Chelsea, também vai ter um vídeo aqui nesse estilo, de um pré-jogo e essa análise, que deve ir ao ar amanhã no canal, mais ou menos nesse mesmo horário que esse vídeo daqui está sendo postado. Então já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum desses vídeos. A gente tem feito bastante conteúdo sobre o Mundial de Clubes aqui no canal, tá bem legal. Então dá essa moral aí pra gente, por favor. E aqui, primeiro, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui nesse vídeo é que o torcedor do Fluminense ficou muito feliz quando viu que o Manchester City não ia ser o adversário nessas quartas de final. E eu acho que tem toda a razão de estar contente com isso, porque o Manchester City para mim é um dos 5, 6 times ali europeus que estão acima de todo o resto do futebol mundial, mas eu não acho que essa felicidade por não ser o City pode levar o time a ser soberbo quanto ao Al Hilal. Se o argumento que a gente tem para a superioridade do futebol europeu em cima do nosso é que não é que os jogadores de lá são melhores, é que os times lá têm mais dinheiro para investir nos melhores jogadores, poucos times no mundo têm o poderio financeiro do Al Hilal e têm investido tanto quanto o Al Hilal investiu no elenco. Então, esse time, apesar de não ser um time europeu, os nomes ali são todos caros e são todos bons. Se a gente for olhar um por um ali na escalação, você tem, por exemplo, o Bono, que é um excelente goleiro, um dos destaques da seleção marroquina na última Copa do Mundo. Para mim, foi talvez o melhor goleiro daquela competição, com certeza no top 3. Você tem Renan Lodge, que é um jogador que já foi algumas vezes para a seleção brasileira, fez muito sucesso no Atlético Paranaense, é um lateral conhecido do futebol brasileiro. E eu acho que uma coisa que a gente vai perceber ao longo aqui da escalação do Al Hilal, que todos os jogadores que eu vou comentar seriam titulares, provavelmente em todos, mas se não em todos, na maioria dos clubes aqui do Brasileirão. Então você ainda tem um Koulibaly na zaga, que é um cara que tem uma carreira extensa no Napoli, um dos melhores defensores do campeonato italiano por várias temporadas. O futebol italiano que é conhecido pelos excelentes zagueiros, teve uma carreira muito boa lá, depois foi vendido por uma bala para o Chelsea, não deu tão certo e agora foi para o Al Hilal. Para mim, foi o melhor jogador do time árabe contra o Manchester City. Além do gol, excelente defensor. Você tem o João Cancelo, que é um dos melhores laterais do mundo, um cara que fez muito sucesso no próprio Manchester City, joga pela direita, joga pela esquerda, pode jogar de lateral, pode jogar de ala, extremamente ofensivo, e isso para mim é uma das chaves que eu vou falar mais tarde, como o Fluminense pode ganhar do Al Hilal, mas ele é um cara que é muito bom ofensivamente, tem um bom passe, muito inteligente, constrói por fora, constrói por dentro, dá muita assistência e teria muito mercado na Europa se ele quisesse ter continuado lá no futebol europeu depois de sair do Barcelona, mas preferiu ir para o Al Hilal e para mim ainda um dos melhores laterais do mundo. Você tem no meio de campo o Rubem Neves, tem uma carreira muito consolidada também no futebol inglês, capitão e titular, dono do meio de campo do Wolverhampton desde jovem, desde os 20 e poucos anos. Ele já era esse cara, jogador também de seleção portuguesa. Você tem Milinkovic Savic, também teve uma boa carreira na Itália, na Lazio, meio de campo, meio campista forte, alto, com um bom passe, boa técnica. Você tem ainda um Marcos Leonardo, que é um cara conhecido do futebol brasileiro, categoria de base da seleção brasileira, pegou quase todas, um dos artilheiros do Brasileirão há uns 2 anos atrás, ainda muito jovem. Torcida Santista não lembra dele com muito carinho, mas não pelas atuações dentro de campo, mas pela postura fora. Eu acho que dentro de campo todo mundo concorda que ele é um excelente jogador, foi visto por muitos talvez como um possível futuro 9 da seleção brasileira. Fez 2 gols contra o City, tem jogado muito bem nessa competição. Você tem o Malcom também, que é um cara, para mim, está um pouco subestimado. Começou muito bem no Corinthians, foi campeão ainda do brasileiro muito jovem, fez sucesso no Bordeaux da França, fez sucesso do Zenit na Rússia, teve uma passagem rápida pelo Barcelona, jogou muito bem tem jogado muito bem pelo Al Hilal, jogou muito bem contra o Manchester City. É um cara também que para mim é titular em todos os times do futebol brasileiro, rápido, forte, tem bom drible, boa finalização. Então, individualmente, para mim, esse time do Al Hilal é inclusive melhor do que o time do Fluminense, que deve vir muito parecido com o time que ganhou da Inter de Milão. Se eu não me engano, apenas
Lateral esquerdo foi suspenso, então com certeza vai ter uma mudança ali. Não sei se vai manter o esquema dos 3 zagueiros, porque o Renato fez isso para espelhar, né, a Inter de Milão. O Al Hilal não joga nesse esquema, joga mais num 4-3-3, um 4-4-2, então joga com uma linha de 4 atrás. Então vamos ver se o Renato vai manter esse esquema que deu tão certo ou se ele vai de novo trazer uma tática espelhando o adversário. Mas aqui para os pontos que eu acho que são importantes para o Fluminense vencer essa partida. Primeiro de tudo, para mim o melhor jogador do Fluminense, um dos melhores do campeonato e o melhor do futebol brasileiro como um todo, John Arias. John Arias é um cara que flutua bastante durante o jogo, mas eu acho que seria interessante ele ficar explorando ali as costas do Cancelo, então mais para a ponta esquerda. O Arias cai muitas vezes pelo lado direito, cai pelo meio, cai pela esquerda, mas eu acho que você ter ele ali atrás do Cancelo, que eu falei que é um lateral muito ofensivo, é um cara que sobe muito, mas sempre sofreu muito justamente com esse buraco que ele deixa ali atrás. Então você ter um jogador da capacidade do Arias, da velocidade, do drible, da inteligência dele, atuando numa região mais espaçada do campo, é muito bom. Eu acho que seria muito interessante para o Fluminense conseguir fazer isso. Eu acho que o cara que tiver jogando pela ponta esquerda, no mesmo lado ali do Cancelo, vai ter muito espaço para criar jogadas e eu gostaria que o meu melhor jogador tivesse esse espaço ali. Provavelmente a cobertura ali vai ser feita pelo Koulibaly, que é um zagueiro forte, rápido, muito bom, como eu já tinha dito, mas que não é nem de perto tão ágil quanto o Arias é. Então eu acho que explorar esse espaço ali pode ser muito interessante para o Fluminense. Outra coisa que eu acho que pode ser bom para o Fluminense é que, diferente da partida contra a Inter de Milão, eu acho que o meio de campo pode ter um pouco mais de facilidade na hora de puxar o contra-ataque, né? Eu prevejo que o Fluminense deve entrar talvez com uma postura parecida com a que jogou contra a Inter de Milão, um time pensando primeiro na defesa e saindo no contra-ataque. Não quer dizer que é um time retrancado, porque o Fluminense não se retrancou em nenhum momento contra os italianos, mas você jogar na defesa e no contra-ataque é uma tática que é plausível, que pode ser usada e que eu acho que o Fluminense vai, pelo menos em algum momento do jogo, vai tentar isso. E o Fluminense teve muito sucesso nesse último jogo, fazendo isso principalmente com ligações diretas, seja para o Cano escorar para alguém que estava vindo de trás, ou lançamentos para o próprio Arias segurar a bola, aguentar a trombada, correr e driblar. O meio de campo, quando precisou ali, Nonato, Martinelli, eu não acho que eles tiveram tanta é, facilidade para sair tocando por baixo nessa puxada do contra-ataque. Isso porque a Inter de Milão, que jogava num 3-5-2, tinha muita gente no meio e tinha muitos jogadores rápidos ali. Você tinha o Barella, que é um dos melhores meio-campistas do mundo, você tinha um Darmian, você tinha às vezes um próprio Dumfries ali, principalmente pelo lado direito. Eles trouxeram muita dificuldade para o jogador do Fluminense que recebia essa bola, estava marcando, recebia a bola de costas e não conseguia fazer essa triangulação rápida para virar e puxar o contra-ataque. O time do Al Hilal, além de não jogar com tantos jogadores na região do meio de campo, como eu falei, um 4-3-3, um 4-4-2, 4-2-3-1, depende um pouco de qual jogador ele vai escolher ali para começar jogando, o Inzaghi vai escolher, né? Mas não vão ter ali os 5 jogadores e os que estão ali também não são tão ágeis como é um Barella, um Darmian. Principalmente Rubem Neves e o Milinkovic Savic, que são os 2 volantes do time. Eles são bons defensores, são caras muito fortes, muito técnicos com a bola no pé, têm um bom passe, mas eles não são tão velozes ou tão ágeis como os meio-campistas do time italiano. Então eu acho que os jogadores ali desse centro do campo do Fluminense, que são caras um pouco mais baixos, um pouco mais rápidos, não sei, talvez o Hércules jogue também, mas enfim, eu acho que contra o meio campo mais pesado, eles vão ter um pouco mais de facilidade para transitar ali, para correr, para criar espaço, para trocar passes do que eles tiveram contra a Inter de Milão. Além disso, eu não acho que o time do Al Hilal, sem o Mitrovic, tenha um jogador como o Lautaro ou o próprio Thuram, que é um cara, um centroavante forte, que fica enfiado, fica criando dificuldade para a defesa o tempo inteiro. O próprio Marcos Leonardo, que tem sido o centroavante, que às vezes quando o Mitrovic está jogando, joga um pouco mais recuado, ou o Malcom, que também
muitas vezes estava ali de atacante nesse jogo contra o Manchester City, eles não têm essa característica de força, de ser centroavante que joga enfiado, incomodando o zagueiro. São caras um pouco mais ágeis, jogam um pouco mais soltos. Então a defesa do Fluminense tem que ficar um pouco mais esperta nessa movimentação, mas ao mesmo tempo não vai ter essa dificuldade de um cara muito físico ali atrapalhando eles. Mas tem que prestar mais atenção num possível contra-ataque, porque os jogadores do ataque do Al Hilal são muito rápidos, principalmente o Malcom. Mas a Inter de Milão não tinha um jogador como o Malcom, com a velocidade, a agilidade e o drible dele para puxar contra-ataque, e nem essa foi a proposta do time italiano para aquela partida. Mas é isso, eu acho que essa é um pouco da minha análise e os pontos principais dessa partida que eu acho que o Fluminense pode fazer para sair com a vitória. Mas dando uma resumida aqui, primeiro, não pode ter soberba. Eu sei que é legal que não é o Manchester City, o Al Hilal para mim não é um time tão bom quanto o City, mas não foi à toa que eles ganharam a partida contra os ingleses de 4-3. Não foi demérito do time de Manchester em nenhum momento. O Al Hilal jogou muito bem, se defendeu muito bem, explorou muito bem os contra-ataques. Então, o Inzaghi, principalmente, né, que é o treinador que foi vice-campeão com a Inter de Milão na Champions League, chegou tem um mês e já conseguiu organizar o time, já conseguiu ganhar do time do Guardiola. Então ele é um cara muito inteligente, com certeza vai ter uma estratégia pensada só para esse jogo contra o Fluminense. De maneira alguma vai ser um jogo fácil. E eu não acho que o Fluminense vai cair nessa armadilha. Porque como a gente já falou aqui no canal algumas vezes, e eu reitero aqui mais uma vez, o Renato Gaúcho é muito bom no controle do vestiário. Então eu acho que o Fluminense vai entrar com uma postura querendo muito, que faz uma diferença absurda. Eu acho que o Fluminense, nas melhores partidas dele até aqui, teve essa diferença que era o time que queria mais vencer quando estava em campo. Então não acho que vai ter essa soberba porque o outro time não é o europeu, que é um time asiático. Então eu não vejo isso sendo um problema para os jogadores. Acho que a torcida pode estar comemorando que não é o City, tudo bem. Isso não pode passar para os jogadores dentro de campo e eu não acho que vai passar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aqui mais uma vez que eu vou fazer um vídeo. Eu e o Matheus provavelmente vamos fazer um vídeo igual a esse do confronto Palmeiras e Chelsea, que deve ir ao ar amanhã. Então já se inscreve aí no canal para não perder esse outro vídeo. Deixe seu like se você gostou da minha análise. Comenta aí o que você achou. Quem você acha que é favorito para essa partida. Por que que... Então é isso. Lembrando aqui mais uma vez que eu vou fazer um vídeo igual a esse. Provavelmente eu e o Matheus vamos fazer um vídeo igual a esse. Então é isso. Lembrando aqui mais uma vez que vai ter mais um vídeo ainda dos jogos de sexta-feira, dessa vez de Palmeiras e Chelsea, que deve ir ao ar amanhã. Então, para não perder esse conteúdo, se inscreve aí no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E comenta também quem você acha que é favorito para essa partida e o porquê. O que você acha que são as chaves desse jogo para cada um dos times. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima.